Boa noite, galera. Estamos de volta aí, Professor Jesus, Geografia, a matéria mais linda, mais cheirosa, mais maravilhosa e, sem dúvida, a mais abençoada de todas. Tudo mastigado para vocês, voltando para discutir sobre as atividades industriais. Galera, no episódio anterior, agora há poucos minutos atrás, a gente falou um pouquinho sobre modelos de produção e a gente destacou principalmente o Fordismo, que também está associado ali, de certa forma, ao Taylorismo, e o Toyotismo, que é um movimento, um modelo de produção muito mais próximo da terceira revolução industrial, com avanço tecnológico, científico, informacional, enfim, um modelo muito mais relacionado com as atividades industriais de hoje. Nessa aula de agora, a gente vai discutir um pouco sobre essa questão da evolução tecnológica associada às relações de trabalho, ou seja, mais coisas sociais para serem debatidos e que, sem dúvida, estarão presentes na sua prova do Enem. Vamos dar uma olhada aqui na questão, e essa questão tem um textinho grande para a gente dar uma observada. Galera, textos grandes, às vezes a gente tem que ter um cuidado especial, até porque a gente pode, por conta de cansaço, dependendo do horário da prova e tal, do desenrolar, de onde aparece essa questão ao longo da prova, a gente acaba vacilando. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, maravilha, para destruir. Questão 10 do seu material, está aqui o link aqui do lado, beleza? Vamos lá. Estamos testemunhando o reverso da tendência histórica da assalariação do trabalho e socialização da produção, que foi característica predominante na era industrial. A nova organização social e econômica baseada nas tecnologias da informação visa a administração descentralizadora, ao trabalho individualizante e aos mercados personalizados. As novas tecnologias da informação possibilitam ao mesmo tempo a descentralização das tarefas e sua coordenação em uma rede interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre os andares de um mesmo edifício. Percebam, galera, que esse texto ele está trazendo muita questão da informação e das evoluções tecnológicas. De certa forma, isso mostra, inclusive, uma certa mudança nas questões sociais, inclusive de relações entre pessoas. Mas olha a pergunta aqui, ó. No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado. Vamos para o quadro que, antes de falar sobre esse assunto, antes de fazer a questão, eu quero falar um pouquinho aqui com vocês. Galera, terceira revolução industrial, beleza? Aqui, ó, terceira revolução industrial. Essa terceira revolução industrial é chamada de revolução técnico-científico informacional. Professor, quem foi que disse esse nome? Foi o Milton Santos, tá? Grande Milton, que constantemente aparece nas suas provas. Galera, é importante destacar que, dependendo do autor, ele vai dizer que essa é a revolução industrial mais recente, mais importante e mais evoluída. Existe um debate, porém, de alguns autores que defendem a possibilidade da existência de uma quarta revolução industrial, da qual a gente destaca, por exemplo, a inteligência artificial e a nanotecnologia. Discutível, portanto, acho, profecia de Jesus é forte, hein? Que essa revolução industrial é mais importante a gente ficar observando por hora, a gente ficar mais ligado. Talvez, não vai ser o caso de vocês, para quem tiver que fazer provas do Enem no futuro, provavelmente a quarta revolução industrial já vai ser um assunto bastante presente e muito importante da gente destacar. Enfim, essa revolução aqui, como a gente já chegou a citar na aula anterior, ela trouxe a ideia da informática e da robótica, por exemplo, para a produção. Trouxe uma evolução informacional mais à frente quando vem o surgimento da internet. É importante que destacar que quando eu falo em informática e internet, eu não estou falando a mesma coisa, tá? Informática está relacionada ao acesso aos computadores, a questão do uso dos computadores. Quando a gente fala de internet, a gente já está falando no acesso à rede internacional de computadores, que fora do âmbito militar e das universidades, nos Estados Unidos só ficou disponível a partir de 88, no Brasil só a partir de 95.
Mas essa internet que as pessoas têm acesso, pelo menos as pessoas que têm acesso a uma linha telefônica e antigamente um computador e hoje, inclusive no celular, ela facilitou muito esse processo aqui associado à questão informacional e que está presente no seu texto. Agora, essa revolução industrial, essa terceira revolução industrial, trouxe o que a gente chama de desemprego estrutural. Relação de emprego é realmente muito importante você guardar no coração. Desemprego estrutural, galera, o desemprego que afeta a população sem qualificação. Beleza? Agora, essa questão da revolução informacional, técnico-científico informacional, da atual fase da divisão internacional do trabalho, da fase do capitalismo informacional, ela permitiu também um processo de descentralização. Descentralização de quem? Da produção. Professor, como assim? Descentralização da produção. Ora, além da questão dos transportes serem mais eficientes no sentido de poder levar produtos de uma distância muito grande em relação a outra, inclusive tomem muito cuidado, tá? Existem debates sobre a questão do discurso do mundo ter reduzido por conta da revolução técnico-científica. Eu diria que isso é bastante discutível, tá? Até porque é importante a gente lembrar que se a ideia das distâncias fossem de fato ignoradas, a gente não teria uma valorização ou desvalorização de um espaço por conta da sua distância em relação aos equipamentos urbanos, por exemplo, ou em relação à distância em relação a infraestruturas e tal. Mas enfim, essa informação, a evolução da possibilidade de trocas de ideias com áreas realmente muito distantes, permitiu com que a produção em uma área muito distante da sua sede fosse, digamos assim, gerenciada de maneira eficiente, mesmo sem a presença de algum chefe ou gestor naquele ambiente de produção, entende? Então, tanto a ideia do desemprego estrutural, por conta da revolução tecnológica e da chegada de máquinas e de robótica, quanto essa questão da descentralização da produção, permitida por conta da questão informacional, são muito importantes para a nossa prova. Beleza? Vamos dar uma olhada na questão para ver o que exatamente ele está querendo? Olha aqui, ó. Vamos para a pergunta. No contexto descrito, ou seja, questão relacionada à administração descentralizadora, relacionada à questão da informação, em relação à questão industrial e tal. Vamos lá. No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado: letra A, aprofundamento dos vínculos dos operários com orientais de gestão. Galera, os operários estão mais próximos de quem orienta a gestão? Dos orientadores da gestão? Não, né? Olha B, o aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o problema de desemprego crônico. Pessoal, a gente viu desemprego estrutural, desemprego que afeta a população a população com baixa qualificação. Mas será que a questão do teletrabalho é justamente o que vai resolver o problema? Será então que para resolver o problema da falta de emprego todo mundo tem que ser atendente de telemarketing? Será que é isso? É isso que está dizendo nessa opção. Então, ó, esquece. Olha C, respostas às demandas por inovação com vistas à mobilidade dos investimentos. Segura C. D. A autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho dos especialistas técnicos e gestores. Galera, essa D é importante a gente comentar que, apesar da gente ter evolução... Vamos para o quadro aqui rapidinho, que eu quero comentar aqui no quadro essa questão. Olha só. Aqui a gente está falando naquela opção, na opção... letra D, está falando que as máquinas estão substituindo os gestores e os técnicos. Aí é um problema. Cuidado! Desemprego estrutural está associado ao desemprego que afeta a população sem qualificação.
Quando a gente está falando de técnicos e gestores, nós estamos falando de pessoas que têm qualificação. Será que são esses os caras que vão perder emprego? De jeito nenhum. Galera, por mais que haja no total um aumento de desemprego, alguns setores específicos não sofrem tanto com esse processo. Galera, existem alguns setores específicos que têm vagas sobrando de emprego e que têm dificuldade de preencher essas vagas, justamente por conta da falta de qualificação da mão de obra. Então, quando a gente fala em gestores e técnicos, a gente já está falando de mão de obra qualificada, tudo bem? Normalmente, essas pessoas elas acabam enfrentando problemas associados a desemprego quando há alguma questão associada ao que nós chamamos de desemprego conjuntural. E esse desemprego conjuntural, pessoal, ele está associado, por exemplo, a uma crise econômica ou, por exemplo, a algum desastre ambiental, porque o desemprego conjuntural ele está associado a algo que foge do padrão. O padrão não é uma crise econômica, o padrão não é um furacão, um terremoto, um deslizamento de terra que destruiu tudo. Entende? Então, essas pessoas que são gestores ou técnicos, normalmente, quando sofrem desemprego, sofrem por conta disso. Beleza? Então, não pode ser AD. Vamos dar uma voltada aqui no slide, por favor. Vamos aqui, galera, dá uma olhada aqui, ó. Letra E, o fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes com garantia de harmonização das relações de trabalho. Quer dizer, então, que por conta da evolução da informação, os operários têm acesso à população agora que vai comprar, que são os clientes, aí depois eles trocam ideia com o gerente. Galera, não tem absolutamente nada a ver. Na prática isso não acontece. Então, o que acaba sobrando pra gente? A letra C de céu. Uhul! Pessoal, respostas às demandas por inovação com vistas à mobilidade dos investimentos. Como mobilidade dos investimentos? Ora, a gente começa a perceber que devido a essa possibilidade, inclusive falando em dinheiro virtual, não estou nem falando em moeda virtual, estou falando da questão do dinheiro real, dólar, euro, libra, enfim, poder circular sem ser físico, ser apenas de maneira virtual. As transações comerciais, elas podem tomar conta de vários territórios sem mesmo sair, sem mesmo existir fisicamente, entende? Não é irreal, é real, porque existe, mas existe no espaço virtual, entende? Então, você pode mobilizar com facilidade os investimentos, graças, inclusive, à evolução dos meios de comunicação, por que não? A internet é um importante meio de comunicação e pela internet a gente pode fazer uma série de transações econômicas sem problema nenhum. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na próxima questão, galera? Mais um textinho para vocês, questão 12 agora, beleza? Olha a questão 12 aí. A introdução de novas tecnologias desencadeou uma série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores e sua organização. O uso de novas tecnologias trouxe a diminuição do trabalho necessário, que se traduz na economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que, com a presença da automação microeletrônica, começou a ocorrer a diminuição dos coletivos operários e uma mudança na organização dos processos de trabalho. Percebam mais uma vez, galera, mais uma questão que traz um assunto associado à influência da tecnologia na produção, da tecnologia no trabalho, beleza? Olha a pergunta. A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado. Letra A. Pelo uso intensivo do trabalho manual para desenvolver produtos autênticos e personalizados. B. Pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de trabalho no setor industrial. É isso que está falando, gente? Pessoal, mais uma vez eu vou falar. Pode ser meio chato, tá? Pode parecer que eu sou meio chato de ficar repetindo a mesma coisa, mas, cara, é essencial. Falou em questão do Enem, observe o que o texto está falando. Tem muitas vezes que alguns efeitos podem ser causados por algumas opções ou alternativas que estejam presentes na questão, mas necessariamente a resposta tem que estar associada ao que é trazido no texto. Olha C. Pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação laboral. Olha D. Pelo aumento da oferta de vagas para trabalhadores especializados em funções repetitivas.
e é pela manutenção de estoques de larga escala em função da alta produtividade. Vou falar a pergunta de novo para a gente debater, tá? Olha só a pergunta. A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado. Vamos para o quadro aqui, galera. Vamos para o quadro. Estão notando isso aqui? Estão notando isso aqui? A gente percebe que o que está aqui no quadro está associado a essa terceira revolução industrial e essas transformações que foram trazidas. A gente, claro, tem algumas mudanças sociais que foram consequências desse processo. Por exemplo, aliás, desse processo não, né? De evoluções culturais que a sociedade passou ao longo da história. Por exemplo, se a gente for falar nessas questões de evoluções culturais, tem até um item que traz esse ponto, a questão das mulheres no mercado de trabalho. E as mulheres no mercado de trabalho é algo que a gente pode observar foi muito mais visível a partir da segunda metade do século XX. Talvez até mais destacado após a década de 70, né? Acho que a gente consegue perceber com mais clareza esse processo. A chegada das mulheres no mercado de trabalho, obviamente que trouxeram algumas modificações em alguns comportamentos da sociedade. Só que eu diria que esses comportamentos eles foram muito mais transformados em relação à questão associada à natalidade e fecundidade da população. Ora, as mulheres no mercado de trabalho, a gente pode dizer que elas, por exemplo, passam a não mais ver a sua vida como uma necessidade de constituir uma família e desenvolver essa família, mas e sim de um desenvolvimento profissional acima dessa necessidade de um desenvolvimento familiar. Inclusive, nesse contexto, gatos e gatas, a gente pode observar uma queda na taxa de fecundidade. Agora, perceba que o texto está falando principalmente sobre informação. Não tem nada a ver com essa opção. Entende? Então fiquem ligados que quando a gente está falando de informação, a gente está falando desses processos que estão acontecendo aqui. Vamos voltar na questão de novo. Vamos voltar aqui na questão. Olha só. A utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado. Uso intensivo do trabalho manual. Galera, como que a evolução da informação, a evolução da tecnologia incentivou o uso intensivo do trabalho manual? Por mais que a gente, muitas vezes valorize essa ideia do produto autêntico personalizado, na prática, o que a gente observa é uma evolução das grandes corporações e um domínio dessas grandes corporações em relação à produção industrial como um todo. Ai, professor, mas a gente ouve falar constantemente do crescimento de pequenas empresas, empresas que têm uma ideia específica, uma ideia autêntica, que acaba evoluindo a economia daquele grupo específico. Mas, galera, se a gente for observar a participação das grandes empresas, das grandes corporações e comparar com essas pequenas empresas, cara, é até triste. As grandes corporações têm uma participação industrial na produção assim infinitamente maior e que, inclusive, em muitos casos, acaba promovendo uma série de boicotes em relação a essas empresas menores, que acabam, correndo para as possibilidades de desenvolvimento, às vezes até por meio das redes sociais. Por que não? A informação ela traz essa possibilidade também, de desenvolvimento de economia informal que muitas vezes está associada a uma rede social e que, por meio dessa rede social, aquele grupo específico consegue vender os seus produtos. Mas não é isso que é a grande característica que está sendo trazida nessa questão. Olha bem, pelo ingresso tardio das mulheres. Galera, eu acabei de falar dessa. Tem nada a ver com o texto. É uma coisa que aconteceu? Sim. As mulheres se ingressaram tardiamente no mercado de trabalho, no setor industrial, por conta, inclusive, de uma questão preconceituosa do passado. Mas após essa entrada, houve modificações na sociedade? Com certeza, mas as modificações foram causadas necessariamente por conta da informação no mundo do trabalho? Não me parece. Olha C, pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação laboral. Vamos segurar isso um pouquinho. Essa eu diria que é talvez um tanto quanto discutível. Mas segura C aí. Olha D. Pelo aumento da oferta de vagas para trabalhadores especializados em funções repetitivas. Galera, pensa bem, função repetitiva é de que modelo de produção? Fordismo. Fordismo está encaixado em qual revolução industrial? Primeira, segunda ou terceira?
Muito bem, segunda revolução industrial. Segunda revolução industrial, ela toma o espaço mundial com muita eficiência no início do século XX. Então, como nós estamos na terceira, talvez até mesmo na quarta, como eu disse anteriormente, cara, não é o grande destaque o aumento na oferta de vagas para trabalhadores especializados em funções repetitivas. Não é Fordismo, tá? Nós não estamos dando passos atrás, beleza? Olha aí. Pela manutenção de estoques de larga escala em função da alta produtividade. Estoque está associado ao quê, gente? Ao Fordismo. Então, por eliminação, a gente acaba indo na C. Apesar de ser um tanto quanto discutível, porque fala o seguinte, pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação laboral. É possível? É possível, não é? Não é tão comum assim os próprios trabalhadores, participação ativa, mas de qualquer maneira, se a gente observar todas as outras opções, as outras estão erradas. Vem para o quadro que eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Olha só, quando a gente fala do toyotismo, aquele toyotismo que a gente falou na aula passada, aqui ó, toyotismo. Existe um outro modelo posterior ao toyotismo que de certa forma puxou um pouco do que o toyotismo traz, mas eu diria que deu uma aperfeiçoada. Um processo chamado de volvismo. Isso aqui não cai muito diretamente nas provas com o nome volvismo, mas a ideia que foi trazida nessa questão é justamente a ideia do volvismo. Qual que é a ideia do volvismo? A ideia do bem-estar do trabalhador. A ideia é que a galera percebeu que o trabalhador, muitas vezes, ele consegue trabalhar melhor se ele se sentir bem na empresa. Então, a ideia da participação do trabalhador no próprio processo, inclusive de elaboração, de elaboração de novas políticas para a empresa, ou até mesmo de qualificação, está um pouco associado a isso aqui. A ideia, por exemplo, do trabalhador trabalhar por meio de metas e não por meio de horários pré-fixados, está aqui. Beleza? Então, essa questão está trazendo um pouco desse assunto. Notem, não costuma aparecer o nome volvismo. Na verdade, assim, puxando lá no fundo da memória, eu não consigo lembrar de nenhuma questão específica que trouxe o nome volvismo. Mas também é importante a gente destacar que o nome Fordismo, o nome Toyotismo, que são questões muito mais comuns no Enem do que a própria questão do volvismo, também não costuma aparecer com esses nomes. A gente costuma ver como é o modo de produção, qual que foi a ideia elaborada, como que as coisas estão se organizando, mas não costuma trazer os nomes. Agora, se eu posso te dar um conselho, Fordismo, Toyotismo. Guardem esses dois modelos de produção e guarda lá no fundo do seu coração, onde ninguém consegue tirar. Galera, se tem um assunto sobre questões internacionais que cai bastante, é economia. E indústria e economia estão intimamente ligados, mas estão muito próximos. Até porque a indústria proporcionou uma ampliação, uma evolução econômica no âmbito internacional de maneira assustadora, que, via de regra, cresce de maneira exponencial. Não é? É claro que existem exceções, existem momentos de crises que os países acabam, né, desvirtuando o seu crescimento. Né? Não quero nem dizer sobre um país que há alguns anos, né, tipo o Brasil, está meio que estagnado economicamente, mas de qualquer maneira, a produção industrial... Inclusive, galera, quando a gente fala em questão relacionada a desenvolvimento, tudo bem que não é o principal indicador que a gente vai determinar em desenvolvimento, mas o indicador muito usado é o tal do Produto Interno Bruto. Esse Produto Interno Bruto está associado a tudo que é produzido em um país. E muito do que é produzido a gente leva em consideração a produção industrial. Beleza? Então fiquem muito ligados. Economia está muito próximo da indústria. E economia não cai, né? Economia despenca. Inclusive, digo para vocês, do fundo do meu coração, cara, é mais comum você encontrar na prova do Enem uma questão que fale sobre economia do que fale sobre geopolítica. Ai, professor, que triste. Eu adoro guerra, eu adoro ver sangue, eu adoro ver bomba explodindo. E você está me dizendo que cai menos treta do que economia? Para o bem ou para o mal, é isso que eu estou dizendo mesmo. Tudo bem, pessoal?
Vocês guardaram no coração isso daí? Galera, por hoje eu fico por aqui, tá bem? Vou dar as bênçãos finais para vocês e na próxima aula eu volto falando sobre a indústria ainda, mas eu vou falar principalmente sobre a questão industrial no Brasil. Vale lembrar, Brasil extremamente importante para a nossa prova. Beleza, galera? Então, é isso. Boa noite para vocês, fiquem com o Pai e até a próxima. Tchau!